Fala aí, gente. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre literatura de novo. Dessa vez sobre uma outra série de livros que é sobre a Saga dos Espinhos do Mark Lawrence. Sim, esses 3 livros aqui. Príncipe dos Espinhos, O Rei dos Espinhos, O Imperador dos Espinhos. Essa é uma história muito interessante. E ela realmente é neo-medieval e não neo-medievalista. Pelo seguinte, gente. Bom, ela pode ser neo-medievalista também, mas ela é neo-medieval porque ela se passa no futuro, numa Idade Média no futuro, em que ainda irá começar, e ela se passa na Europa numa Idade Média futura. Pós hoje, um mundo, tipo, daqui uns 500 anos, assim, tipo isso. É uma Idade Média futura, não no nosso momento, e portanto é uma ficção científica, além de ser de estilo neo-medieval, assim, de estética neo-medieval, ou até medievalista em si, porque reproduz muito bem características da Idade Média, não é algo tão estético apenas, sabe? Além disso, é uma ficção científica, porque se passa no futuro e tem coisas relacionadas a problemas de tecnologia e coisas assim. Tem uma coisa muito interessante na história que são os espíritos digitais, que na verdade são pessoas que foram digitalizadas e chamam de eco de dados lá. Tem os sóis dos construtores, são bombas nucleares. Tem as criaturas místicas que na verdade são coisas mutantes a partir da radiação nuclear. Tem o Antigo Império, que na verdade é a União Europeia, que eles ficam falando assim, o Antigo Império. Enquanto você não percebe assim que a história está no futuro, você acha que é Roma, mas você olha depois e vê que é a União Europeia da qual estão falando ali. E tem muitas referências assim, referência ao aumento do nível do mar, do aquecimento global, tem outras referências de outras coisas. É muito baseado em coisas de ficção científica a história. Essa história, assim como as Crônicas do Matador do Rei, possui um personagem muito principal na qual ela é muito centrada. E boa parte da história se passa em flashback, na memória desse personagem principal, mas boa parte também no presente, tipo meio a meio assim. E o autor se usa muito esses flashbacks para explicar o que ele não consegue explicar no presente da história. De tal forma que fica um jogo de lembranças no meio dos ocorridos assim, e você começa a compreender a história melhor. Ele te joga dentro da mente do personagem. Fica uma combinação muito boa. E assim como o Game of Thrones, a história do Martin, é uma distopia. E o que quer dizer que é uma história de um mundo imperfeito, todo ferrado, todo zoado, assim. E é isso, né? Essa série de livros foram os melhores livros que eu já li, na minha opinião, sobre fantasia medieval. Melhor que isso, só Bernard Cornwell. Só que aí deixa-se fantasia e se torna medievalismo puro, né? Então, temos que ser justos. Essa é a melhor fantasia neo-medieval, ou medievalista, ou ficção científica com neo-medieval que eu já li. Junto com A Mão Esquerda de Deus, que é outra saga muito legal também. Mas aqui é melhor, é um pouco melhor ainda, porque tem esse negócio de ficção científica bem utilizado e um mundo super bem trabalhado. Personagens muito coerentes. Não é aquela coisa zoada, tipo que um personagem uma hora é uma coisa e depois ele muda completamente. Não, os personagens são bem coerentes com o que eles são. Sejam para serem ruins ou serem bons, ou serem idiotas, ou serem malandros, ou serem o que for. E essa saga, apesar de ser tão boa, na minha opinião, eu não tô vendo nenhum trabalho futuro pra ela. Tipo, eu ouvi dizer que tem o Prince of Fools, o Príncipe dos Bobos, assim, que vai ser a continuação dela. Só que eu não sei como vai funcionar. Porque, sei lá, pela forma como ela terminou, não teria pra onde ela continuar a história. Ficou tão boa que não teria pra onde continuar. Ficou tão bom o final assim. Eu não vou ser spoiler, não vou contar ele pra vocês, mas tipo... É muito louca a história aí. E ela mexe com as questões tipo da morte, da imortalidade, do que é a vida após a morte, das formas de se tornar eterno, coisa assim. É muito boa, tipo... E nessa história você consegue perceber que mesmo os mais maus não são tão maus, e mesmo os bonzinhos não são bonzinhos perfeitos. Porque tipo, o Yorg, que é o principal, ele é o anti-herói, e não um herói. Ele é um anti-herói e um herói ao mesmo tempo. E ele faz questão de falar que não é bonzinho. Só que ao mesmo tempo ele é o protagonista, e ele se faz de bonzinho em muitas situações de verdade ali. Só que ele também não é aquele cara piedoso, clemente, ou justo, ou coisa assim. Ele é trapaceiro. Ele é maligno, ele tem crueldade. Então, tipo, ele é um personagem real, ele não é uma coisa completamente fora da humanidade, assim, de muito perfeito ou muito imperfeito. E isso é um balanceamento muito bom. E não há previsões de continuar isso em forma de série, de filme, adaptações, assim. Não há previsões que eu saiba disso aí. Eu procurei e não achei, pelo menos. Nas Crônicas do Matador do Rei, pelo menos há. Desse daí não há nenhuma.
Mas é que é uma história menor, né? Considerado Dark Fantasy também, então tipo, é bem pesado. Sim, é mais pesado que o Game of Thrones em termos de mortes e violência e forma como as pessoas são mortas ou torturadas ou coisa do tipo. É muito mais pesado. A única coisa é que não é tão reviravolta, sabe? Tipo, não é tão repentino que a coisa acontece, mas tipo, a forma que ocorrem são muito mais pesadas as mortes ou outras coisas do tipo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Esse é meu livro favorito, junto à Mão Esquerda de Deus. Até mais que a Mão Esquerda de Deus, porque tem algumas coisas que é melhor que lá. Mas fora isso, tipo... Sem falar que acho que ele trata melhor os mapas que o Paul Hoffman na Mão Esquerda de Deus. O Mark Lawrence é bom nesse aspecto dos mapas, tipo... Eu acho que ele traça mapas mais legais que o Martin em si. Mais coerentes, pelo menos. E é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado e tchau.